Bom. 12 e 60 segundos, por gentileza. 13 não. Bom, primeiro agradecer ao senhor Mike Benz por estar participando dessa nossa comissão hoje, esclarecendo tantos assuntos que aqui no Brasil nós somos proibidos de mencionar, que nós temos que fingir que não aconteceram, e que o simples fato, pessoal, não se engane, o simples fato de estarmos participando hoje dessa comissão, dessa audiência, estarmos fazendo perguntas sobre o sistema eleitoral brasileiro, há uma grande possibilidade de sairmos daqui hoje com os nossos nomes inseridos em novos inquéritos. Então, Benz, é muito fortuito que o senhor esteja participando dessa audiência hoje, remotamente. Acredito que se o senhor estivesse aqui dentro hoje, sentado à mesa, falando e mostrando essas documentações, essas provas, essas evidências, haveria uma grande possibilidade de o senhor sair daqui hoje algemado. E eu quero só contextualizar para o Mike Benz a situação que o Brasil está hoje. Afinal de contas, Benz, se você olhar agora, se você pegar o seu celular e olhar o X, assuntos mais comentados, você verá que o seu nome está em primeiro lugar. O que está acontecendo aqui nessa audiência pública se tornou hoje o assunto mais falado, mais comentado nas redes sociais, obviamente usando a métrica do X, que é aquela que tem a amostra em tempo real. O nome Mike Benz está em primeiro lugar no X. Curiosamente, nada do que está sendo falado aqui hoje saiu nos principais veículos de imprensa brasileira. Não saiu nada daqui hoje na Rede Globo, nem no Metrópolis, nem na Folha. Saiu no Metrópolis? Metrópolis e CNN. E Rede Globo absolutamente ignorando. E se eu não me engano, a Rede Globo foi até mencionada nas provas, nas evidências e documentais do Mike Benz, como sendo uma grande amiga dessa censura internacional. É muito curioso. E eu apostaria até o meu mandato que hoje, no Jornal Nacional, eles vão completamente ignorar o que está acontecendo aqui. Benz, ontem nós tivemos mais um grande escândalo aqui no nosso país. Talvez, por estar prestando atenção, obviamente, na política interna dos Estados Unidos, não tenha chegado à sua atenção. Ontem nós tivemos aqui algo chamado vaza-toga. Nesse vaza-toga, foram publicados provas, tá? Relatos, conversas de WhatsApp, de um esquema criminoso criado por Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, para censurar brasileiros, se baseando única e exclusivamente em postagens de redes sociais e mandar prender pessoas porque elas haviam postado, por exemplo, algum conteúdo demonstrando aversão ao governo brasileiro ou críticas à nossa Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, olha a coincidência do que está acontecendo. Ontem é publicado um relatório com provas de que há, sim, uma justiça paralela, estilo bolivariana ou cubana, para prender pessoas de acordo com o que eles postam nas redes sociais, através do TSE. Hoje, nós estamos recebendo um ex-membro do Estado americano, do Departamento de Estado, né, com provas de que o TSE recebia influência e interferência internacional, tanto com diretrizes, tanto financeira, para também censurar a população brasileira e interferir nas nossas eleições. E quando eu falo isso, eu falo com muita cautela, Benz, porque eu não estou brincando. Eu já fui censurado por fazer perguntas no sistema eleitoral brasileiro. Não só eu, mas vários dos que estão aqui agora, tá? Vários. Eu acho que o deputado Osmar, Girão, quem está presidindo agora, o Van Hatten, Marco Feliciano, Mário Frias, olha só, todos que estão aqui agora foram censurados por questionar o sistema eleitoral brasileiro. E por que eu estou dizendo isso, Benz? Essa justiça brasileira hoje, que pela maioria da população brasileira é considerada como a maior ameaça à nossa democracia, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel recente, de 3 semanas atrás, está nesse momento se preparando para condenar o ex-presidente Bolsonaro, porque, número 1, ele incitou o questionamento ao sistema eleitoral brasileiro usando as suas redes sociais. É o principal ponto que está sendo usado. Foi tentado dar um golpe de Estado no Brasil que se iniciou em 2021 em uma live, onde o presidente falou mais ou menos o que você acabou de falar aqui nessa audiência pública. Com provas, com inquéritos abertos, uma investigação sobre um possível hackeamento no sistema eleitoral, que ficou 6 meses dentro do sistema, chegando a ir ao código-fonte e várias outras denúncias. E aí você aparece aqui hoje nos dando provas de que o que o Bolsonaro falou, o do que nós temos falado ao longo de anos, não vou dizer que é verdade não, eu vou dizer que é no mínimo plausível de ser investigado e levado a sério.
No mínimo, concordam, colegas? Ninguém aqui vai falar nada além disso. Mas é, no mínimo, plausível de ser investigado e levado a sério. E o que o Brasil fez? O que a justiça brasileira decidiu fazer? Decidiu prender, censurar, colocar inquéritos, toda e qualquer pessoa que assim o fizesse. Bens, por termos feito nem 1% do que você fez aqui hoje, nós que estamos aqui hoje podemos ser presos no Brasil. Isso para mim não parece ser democracia. Bom, o que fazer a respeito disso? Quais serão as consequências dessa audiência? A grande imprensa brasileira continuará a ignorar que ela aconteceu, como grande parte ignorou as evidências publicadas ontem no relatório com o Marco Schellenberger e o Agape? Então vou fazer algumas perguntas, bens. Eu gostaria muito, se possível, que você fosse bem direto e objetivo. De que maneira a participação do Estado americano na construção dos chips que vieram a acarretar na construção e elaboração das urnas eletrônicas brasileiras, em que momento, em que parte, em que aspecto isso representa ou poderia representar uma brecha para que houvesse algo errado nessas urnas e que elas deixassem de ser confiáveis? É uma pergunta, STF, Moraes, eu estou fazendo uma pergunta. Se há sim, através dessa interferência, uma possibilidade de uma adulteração nas urnas. Segunda pergunta. De que maneira, de forma objetiva, por favor, de que maneira todo esse lobby feito pelo National Endowment for Democracy, USAID, CEPS e todas essas agências americanas que financiaram a censura no Brasil, de que maneira elas contribuíram no lobby para elaborar leis de censura e decisões da nossa Suprema Corte? E a última pergunta, as agências fact-checking, as agências checadoras de fato. De que maneira, de forma objetiva, para a gente poder realmente alcançar o maior número de pessoas, de que maneira o Estado americano, debaixo do governo Biden, interferiu na criação, financiamento, gestão dessas agências checadoras de fatos que censuraram a população brasileira quando nós estávamos falando a verdade. Verdade como Lula a favor do aborto, Lula a favor das drogas, Lula é amigo de ditadores. De que forma essas agências checadoras de fatos interferiram no discurso brasileiro? E a última pergunta. Se você fosse um cidadão brasileiro, sabendo de tudo isso que você sabe hoje, você acreditaria no resultado das urnas de 2022? Se não, o que você faria a respeito? Obrigado, Mike. Era essas as perguntas que eu tinha. Obrigado, deputado Gustavo Gayer. Passo a palavra. Antes de... Então, vamos passar a palavra ao Mike, para que ele possa responder tanto o deputado Davi quanto o deputado Gustavo Gayer. Só quero aproveitar que nós estamos aqui falando de dinheiro estrangeiro interferindo nas eleições e no processo democrático brasileiro, dizer que o meu projeto de lei, de minha autoria, o PL das ONGs, que veda esse tipo de financiamento de governos estrangeiros na nossa soberania, está aqui na CREDEM. Eu já designei o relator, o deputado André Fernandes, e nós votaremos o PL das ONGs neste mês. Nem que a gente tenha que fazer sessões extraordinárias para avançar nessa pauta. Passo a palavra ao Mike Benz para que possa responder aos questionamentos. Thank you. Obrigado. There was a fair amount there in terms of number of questions. I'll try to remember. Gostaria de lembrar quais são as perguntas, né? Mas me parece que o tópico principal é que é a forma como as urnas eletrônicas, né, a questão dos semicondutores utilizados e como os Estados Unidos participaram com aspectos, né, dos tribunais e instituições brasileiras para realizar uma operação, né? Eu estou me baseando em relatórios públicos, né? Aqui, a crise de semicondutores pode ter custado a democracia brasileira, né? Aqui o Financial Times descreve o que aconteceu. Vou ler algumas sessões aqui. O senhor Barbosa serviu como embaixador brasileiro nos Estados Unidos na década de 90 e início dos anos 2000. Então, ele diz que o ministro
Barroso queria falar comigo. Então, Barroso, o presidente do TSE, estava preocupado com uma crise iminente que poderia alimentar a desinformação eleitoral. Luiz Barroso, presidente do TSE, na ocasião, iniciou um plano de contingência. Se esses componentes, basicamente era um plano, né, para obter esses semicondutores de Taiwan. Então, vou localizar aqui a sessão. Então, ele disse assim, eu enfrentei 2 desafios, as eleições municipais de 2020 e o combate à promoção das urnas de papel. Então, ele combateu o uso do voto em papel. 2 embaixadores americanos foram abordados pelo ministro Barroso para auxiliar no esforço de obter os semicondutores de Taiwan. Então, mais uma vez, brasileiros estão sob investigação criminosa, né, por terem pedido ajuda, né, dos americanos. Então, nós estamos aqui com o presidente do STF, né, deveria ser também criminalizado, né? Então, ele abordou 2 embaixadores, o embaixador Tom Shannon, que foi embaixador de 2010 a 2013 no Brasil, sob a administração de Obama, e o Anthony Harrington, que foi embaixador de 2000 a 2001. Então, o embaixador americano da época, em 2021, decidiu não participar dessa operação e decidiu não encontrar com o ministro Barroso. Então, em vez de ir ao embaixador americano, who is currently occupying the U.S. Embassy, o embaixador da época, né? E claro, se esse artigo for correto, né? O ministro Barroso, na verdade, abordou 2 ex-embaixadores. Agora, já o senhor Harrington, um dos embaixadores abordados pelo ministro Barroso para obter os semicondutores para serem utilizados nas urnas eletrônicas, para serem utilizados contra, né, ou de acordo com as preferências, né, do ministro Barroso. Então, o senhor Harrington passou de embaixador no Brasil a executivo na Albright Stonebridge Group, uma firma de consultoria, e foi esse embaixador que fez a conexão entre o lado brasileiro, né, ministro Barroso, e a Texas Instruments. A Texas Instruments, responsável por obter os semicondutores. Então, Albright Stonebridge Group, uma firma de consultoria baseada em Washington. Então, esse grupo hoje pela manhã former Secretary of State da Madeleine Albright, ex-secretária de Estado, que se tornou presidente da NDA, que é aquele ramo, né, dos democratas e que teve aquele envolvimento do financiamento americano e que financiou a coalizão da NED e que articulou a censura. É o mesmo NDI que faz parte do comitê diretor do D4D Internews, IFES, International IDEA, e o mesmo NDI do Rutger, com as suas atividades com o TSE. At that time, Madeleine Albright was running NDI. At that time, Albright estava trabalhando com o IA na época, e então o embaixador Harrington, que estava trabalhando para a Albright Stonebridge, esse grupo de consultoria, fez essa conexão entre o ministro Barroso, se o relatório estiver correto, e a Texas Instruments. E isso aconteceu porque o embaixador Harrington se encontrou com essa firma de consultoria Albright, enquanto a Albright também estava fazendo isso. Então, o Mr. Harrington pediu para a empresa ter prioridade. Enquanto isso,
O ministro Luiz Barroso tentou facilitar os envios desde Taiwan, também navegando os perigos e os receios em relação à China. This is all publicly reported, although very Então, little isso known. tudo foi reportado publicamente, embora pouco conhecido. Todos envolvidos nesse esforço, eles mantiveram isso para si, e principalmente quando o ministro Barroso esteve em Manaus, onde a placa-mãe da máquina de votação estava sendo manufaturada durante a recepção dos primeiros semicondutores. Evidentemente, o ministro Barroso ele ficou quieto e ele entrou em contato com os embaixadores dos Estados Unidos. O principal, que estava trabalhando sob o NDI, o Barroso estava coordenando com eles também para poder evitar as críticas em relação ao sistema de votação eletrônico. It makes you think. Então isso nos faz pensar, né? Não é surpresa. Não é surpresa que tiveram que censurar. I'll bite my tongue about what I'd like to say next. Eu vou calar a boca em relação ao que eu gostaria de falar aqui na sequência. Presidente, só a última pergunta. Claro, pode fazer, deputado Gayer. The last question I had it, if you were Brazilian. A última pergunta que eu tenho aqui, se você fosse brasileiro e tivesse conhecimento de tudo isso que ele tem aqui no Brasil, se ele como brasileiro acreditaria no resultado das urnas, sim ou não, e caso não, o que ele faria a respeito? Pode responder, Mike. Well, as a matter. Bom, aqui é uma questão. Os meus pensamentos, de modo geral, são que se algo é censurado, principalmente se isso acontece agressivamente, é geralmente para poder encobertar um crime. E no caso dessas máquinas de votação eletrônicas, como nós falamos, tínhamos uma declaração formal do diretor americano de inteligência em relação a essas máquinas, que elas eram tendenciosas à fraude. Então tivemos um exemplo em Porto Rico, no ano passado, de fraude e de contagem ilícita, e também há um grande conflito de interesse. Então, por exemplo, o presidente Malek Brown também e o presidente do conselho. Então, vocês podem imaginar se Donald Trump, por exemplo, estivesse no conselho da fabricante dessas máquinas, e aí você tivesse, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos tivessem que usar essas máquinas, vocês acham que os proponentes, então, de Lula estariam ok com isso? Então, essa é a questão. Eu acredito que é um princípio universal. Eu não quero que os apoiadores de Bolsonaro tenham o poder para poder fechar a X ou para censurar as fake news online. Não é uma questão partidária para mim. Não acredito que ninguém deva ter esse poder, seja o governo brasileiro, seja o governo estadunidense. Eu devo mencionar algumas coisas sobre o que eu acabei de descrever aqui, essas máquinas de votação, sistema eletrônico de votação. É interessante mencionar aqui que depois que a CIA ameaçou Bolsonaro sobre o questionamento do sistema eleitoral, nós tivemos aqui também os embaixadores que coordenaram com o Taiwan para poder enviar diretamente de Taiwan para o país secretamente. Então, Scott Hamilton, por exemplo, que era um oficial do Departamento de Estado aposentado, que serviu como cônsul-geral no Rio de Janeiro de 18 a 2021, ele publicou no jornal o Globo e ele falou que a diplomacia norte-americana deveria ameaçar abertamente o Brasil. Então, isso era em relação a essas máquinas que tinham sido enviadas para o país. E também é importante destacar que toda essa questão foi mantida do Bolsonaro, foi mantida em segredo de Bolsonaro durante essa época. Só um momento aqui. E depois o ministro de Relações Exteriores, Carlos França, ele não quis se envolver diretamente nessas conversas entre os diplomatas brasileiros e Taiwan, porque isso irritaria a China. O senhor França, ele não ajudou, mas também não apresentou nenhum obstáculo, como o ex-embaixador Rubens Barbosa se lembra. E o França trouxe a questão para os ouvidos do presidente Bolsonaro, que poderia ter criado problema. Eu teria aqui que pensar, que questionar, quando que
o judiciário de um país, por exemplo, roda uma operação escondida a fim de determinar o método de votação para o presidente estadunidense, tem que manter essa operação encoberta, porque o presidente do país, se ele descobrisse o que eles estivessem fazendo com o sistema eletrônico de votação, isso poderia criar um problema para todo o projeto. Então, eu perguntaria aqui ao presidente, por exemplo. Que é curioso, é até importante que o Mike saiba que nesse plenário hoje, e é um plenário grande, não há nenhum deputado do PT. O PT, por sua vez, que tem se utilizado do slogan Brasil soberano. Dizem eles que defendem a soberania nacional. Mas que soberania que eles defendem se eles foram diretamente auxiliados pelo Partido Democrata norte-americano, cúmplices, para que tivessem a vitória nas eleições brasileiras em 2022. Aliás, isso explica muita coisa. Explica o motivo pelo qual o Lula foi aos Estados Unidos dizer que apoiava a Kamala Harris no período das eleições norte-americanas, depois chamou o Trump de nazista, depois a dona Janja xingou o Elon Musk, que foi um dos principais secretários, ministros do governo norte-americano. Então existe um alinhamento umbilical do governo Lula com o Partido Democrata norte-americano, porque Lula só está onde está graças à ajuda financeira, inclusive, que o Partido Democrata forneceu ao Partido dos Trabalhadores, interferindo, portanto, na soberania nacional do nosso país. Quero agradecer primeiro ao Mike Pence a presença dele aqui hoje, dizer o quanto é importante que pessoas como você, Mike, tenham a coragem de falar abertamente, em voz alta, aquilo que se cochicha nos corredores, no submundo do que o Brasil vive hoje. Mike, eu posso falar em inglês só uma frase para ele? Let me tell you, Mike. Deixa eu falar para você, Mike. Globo did not simply report the news during the 2022 Brazilian elections. Nas notícias de 2022. It acted as a narrative enforcer, align itself como um reforçador de narrativas, align itself with a specific political agenda, alinhando-se com uma agenda política específica, suppressing dissents, views and shaping public perception, suprimindo as visões e moldando a percepção pública in a way that may have influenced the final outcome. This is very important. Possa ter important. influenciado os resultados finais da eleição. Isso é extremamente importante. Was Globo hold during the 2022 Brazilian election essentially that of a narrative enforcer? Então, a Globo, durante essa eleição, agiu como uma reforçadora dessa narrativa durante as eleições de 2022. Helping to delegitimize dissent, suppress alternative viewpoints and shape public perception in a way that ultimately influenced the electoral outcome. Do you agree, Mike? Do you agree? Influenciado nos resultados eleitorais de 2022. Você concorda, Mike? Essas, de fato, foram as palavras parafraseadas dos participantes na própria operação. Como eu mencionei antes, foi uma citação direta. Has Brazil become a testing ground for information warfare strategies? Um campo de teste para essas estratégias de guerra? And narrative control models that might later be developed in other Western democracies? Que depois serão desenvolvidos em outras democracias ocidentais. Claro. Em relação à sua pergunta sobre se mudou os resultados das eleições, e novamente o CEO da Midan, que chegou a confirmar que fez a parceria com o TSE, e aí isso estava vinculado a todos os posts do Instagram. E como eles falaram, o propósito geral era poder atingir narrativas pro-Bolsonaro e até aplaudir Bolsonaro pelo modo como ele tinha gerido bem a Covid. Em suas próprias palavras, existe uma razão plausível de que os resultados tenham sido tangíveis, e isso foi uma influência. E aqui é o fato. Aqui, tem pelo menos uma chance plausível que esse projeto tenha tido um resultado tangível nessa eleição altamente contestada, em uma eleição bastante curta. Então, a escala da operação que foi realizada entre o Departamento de Estado americano, a USAID, centenas de ONGs, tanto nos Estados Unidos quanto em solo brasileiro. Nós nem falamos a respeito sobre o escopo das atividades dos sindicatos, o Estado de Direito e os programas de governança.
e também os tribunais. O simples fato de que estamos tirando vozes de apoio do outro lado e também o ocultamento dessa questão toda. Então, aqui são histórias que não se diz respeito apenas ao questionamento do sistema eletrônico de votação, mas o público votante não pode nem ser informado desses crimes ou desses escândalos dos candidatos se eles são responsáveis. Então, aqui eles têm conhecimento sobre o que eles devem fazer e aí tem realmente isso. E isso não pode ser compartilhado, por exemplo, num WhatsApp de família sem ser compartilhado, sem ser alvo de sistemas de inteligência. Mas o que eu diria em relação ao teste, ao campo de teste, como mencionado, o que eu diria aqui específico é que sem dúvida é um campo de teste. Eu diria que é mais do que isso, inclusive. Não foi apenas um exercício, foi uma operação ao vivo, real. Mas, se segurar um pouquinho aqui, eu vou só trazer uma coisa a mais aqui para poder mostrar a escala do que eu estou falando. Vou terminar. One moment. Yeah. So here's a testing ground example. Então aqui é um exemplo de campo de teste. Então aqui é o programa da CEPS com a IFES, então é o governo dos Estados Unidos fazendo essa parceria com o TSE. E nesse evento, apenas, o governo dos Estados Unidos trouxe 28 participantes de 9 órgãos de gestão eleitoral, incluindo 12 do TSE. Então isso, ou seja, 28 juízes de diferentes países. Então aqui temos México, inclusive vários outros, para tentar criar um enviesamento no julgamento nesses países. Eu assisti os encontros de planejamento indo desde as Filipinas até a Romênia, ao México, à Colômbia, ao Brasil, tentando implementar a política que eles colocaram em uma língua simples aqui num website público, ou seja, em relação a essa política, a fim de criar juízes favoráveis, órgãos eleitorais favoráveis, que iriam censurar os movimentos que estavam em oposição à agenda do governo dos Estados Unidos em relação àquele país. Eu deveria dizer, então, a agenda dos doadores àquele governo, nesse caso, o George Soros, por exemplo, que realizaram pesados investimentos financeiros no Brasil e como esses investimentos foram impactados, respectivamente, em relação a quem ganhou a eleição de 2022. Tem muito dinheiro na mesa em relação a quem perde a eleição ou quem ganha. Então, quando você tem uma ONG, por exemplo, uma equipe de fundação que faz parceria com esse complexo de ONGs nos Estados Unidos, você pode mover montanhas, você pode mover as eleições. E uma das razões que eu foquei nisso tanto é porque, de fato, é uma tentativa de controle de informação em escala global. Esse mesmo grupo se especializa em trabalhar com os governos. Quando o lado deles perde uma eleição, eles conseguem incitar essas fraudes. Então, isso também, por exemplo, aconteceu a partir de Wilson Center, do CEPS. Eles têm escrito manuais sobre como mudar resultados de eleições ao organizar grandes mobilizações na rua e controlando as narrativas da mídia a fim de trabalhar nessas fraudes eleitorais se o seu lado perde. E eles entendem muito bem o conceito de legitimidade e as percepções de legitimidade em relação a corridas eleitorais bastante